Olá, pessoal! Nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante com vocês, que é urbanização. Então, vamos lá. A urbanização aqui no Brasil, ela vai acontecer após o processo de industrialização. Ou seja, lá, entre as décadas de 1930 e 1940, acontece a industrialização do Brasil e somente depois é possível que haja urbanização. Antes disso, o nosso país era considerado agrário, rural, né? Tínhamos atividades ligadas à agroexportação. Após a indústria, né, desenvolvemos novas atividades econômicas que vão estar instaladas na cidade e por isso acontece todo aquele surgimento da urbanização, tá certo? Bom, para entender esse processo, precisamos saber o que significa urbanização. Então, qual é o conceito? Urbanização é quando cresce mais a população das cidades ou das zonas urbanas do que a população da zona rural ou do campo, tá certo? Então, se na sua cidade, no ano 2018, cresceu mais a população da cidade do que a do campo, então a gente pode dizer que a sua cidade está passando por um processo de urbanização. Trazendo para o país, né? O Brasil ele foi considerado urbano pela primeira vez apenas em 1970, quando a população da cidade ela cresceu mais do que a população do campo. Consequentemente, tinha mais gente morando na cidade do que no campo, tá certo? Bom, e quais são as implicações, as características principais desse processo de urbanização aqui no Brasil? É o seguinte, nós tivemos aqui a implantação da fábrica, da empresa, da indústria. Aonde que isso vai ser implantado? Na cidade ou no campo? Claro que na cidade. Então, as pessoas que moravam no campo, grande contingente populacional do campo, começou a migrar para as cidades, pois lá havia oportunidades, né, dessa nova atividade econômica que o Brasil estava desenvolvendo, que era a indústria. Então, começou a acontecer muitos problemas em decorrência disso, né, dessa migração campo-cidade, que a gente dá o nome de êxodo rural. E essa migração, ela causou um inchaço muito grande nas cidades do Brasil. As cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas do campo assim. E nem a indústria, né, estava preparada para absorver todas essas pessoas que estavam saindo do campo e indo para as cidades do Brasil. E aí, pessoal, vai caracterizar, né, no Brasil, principalmente nas grandes cidades, alguns problemas urbanos que a gente vai tratar agora, tá certo? Alguns principais problemas urbanos que acontecem nas cidades brasileiras. Esses problemas, eles são bastante importantes, bastante cobrados nas provas, então preste bem atenção e anota direitinho. Um dos grandes problemas urbanos das cidades brasileiras, que aconteceu desde esse iniciozinho, né, da industrialização, é a segregação socioespacial. É um nome estranho, segregação socioespacial. Só que é bem fácil de entender, tá certo? Segregação significa separação, separar. E socioespacial está relacionado à sociedade e o espaço. Então já posso pensar, né? Segregação é a separação no espaço das classes sociais dentro da cidade, entende? Então, numa mesma cidade eu posso ter um espaço direcionado para moradores mais abastados, com mais dinheiro, né? Bairros de rico. E também eu posso ter bairros de pobre, favelas. São exemplos de segregação dentro da cidade. E isso existe muito nas cidades brasileiras. É um grande problema, inclusive pode ser cobrado em redação, porque é um problema social muito forte aqui no Brasil, nas cidades brasileiras. E essa agregação socioespacial, ela vai causar a favelização. A favela, né, é uma expressão da segregação, né? E também a gente pode dar o exemplo dos condomínios de luxo, que também é uma expressão de segregação, já que nos condomínios de luxo a gente vê uma classe mais abastada, uma classe rica, indo morar nessa região, né? E aí é uma separação entre as classes sociais dentro da cidade, tá certo? E tratando ainda de outro problema urbano, a gente pode falar sobre o déficit habitacional. O que é déficit habitacional? É quando existem mais pessoas do que moradias possíveis dentro da cidade. Então, o que causa o déficit habitacional? Primeiro, a falta de capacidade de compra, né, de muitas pessoas que estão morando na cidade.
devido ao preço da terra de imóveis, né? Então essas pessoas não podem comprar casas ou terrenos para construir suas casas, devido ao preço da terra, devido à valorização da terra e também devido a um outro processo que é muito, muito forte dentro das cidades brasileiras, que é a especulação imobiliária. O que é isso? Funciona como? Dentro da especulação imobiliária, a gente tem vários terrenos na cidade nas mãos de imobiliárias, né? Ou de pessoas físicas. E aí, esses grandes terrenos, em vez de eles serem ocupados ou eles terem algum uso, ser construído, alguma coisa, não sei, eles não fazem nada, eles deixam lá o terreno durar muito, muito tempo, até que aconteça algum benefício naquela área, o Estado asfalte a área, ou então coloque poste, energia elétrica. Aí a terra dele vai ser valorizada e vai aumentar o seu preço. Estou especulando, né? O preço da minha terra vai subir e aí eu posso ganhar mais com ela. Só que enquanto eu faço isso, eu promovo dentro da cidade vazios urbanos e eu promovo o déficit habitacional. Enquanto eu tenho muitas terras que estão vazias, sem uso nenhum, eu tenho muitas pessoas que também não têm moradia, certo? Essas pessoas, elas geralmente procuram lugares para morar que são áreas de risco dentro da cidade, como as vales de rio, beira de rio, encosta de morros, que é aquela ladeira bem grande, né? A gente sempre vê nas chuvas de janeiro, Rio de Janeiro, lá há um deslizamento. Por quê? Porque as pessoas ocuparam aquela ladeira que são vertentes e deu a chuva, enfim, a gravidade levou, né? E isso é um grande problema nas cidades brasileiras. E é um problema social, um problema muito complicado e grande de ser resolvido, né? Mas que veio com essa herança histórica aí desde o processo de industrialização, quando a cidade não absorve todo mundo, tá certo? Deixa eu ver um outro problema. Também temos a mobilidade urbana. A ênfase no transporte individual, né, no carro, no automóvel, na motocicleta, acaba causando essa falta de mobilidade urbana. As cidades não estão projetadas para a quantidade de automóveis que as pessoas estão comprando. As pessoas vão evoluindo aí nessa questão de transporte individual e a cidade não vai acompanhando, não tem um planejamento eficiente e acaba causando trânsitos enormes, transtornos com isso, falta de mobilidade urbana e também uma grande poluição, né? Devido à grande quantidade de carros e de motos. Isso também vem da falta de investimento em transporte público. Ninguém quer andar no transporte público porque ele não é viável, ele não é eficiente, a gente espera muito tempo, muitas horas, vai lotado, então não é investido e por isso há todos esses problemas em relação à mobilidade e ao trânsito, tá certo? Sem tetos, moradores de rua, existem inúmeros outros problemas, falta de infraestrutura, que são característicos das grandes cidades também, ok? Então, você marca aí, né, esses grandes problemas, segregação, déficit habitacional, especulação imobiliária, tudo isso, característica da urbanização brasileira. A gente tem também, né, um processo muito comum que acontece nas cidades, que são o crescimento periférico dessas cidades, certo? Quando a gente começa a classificar áreas, né, da cidade, por exemplo, o centro das cidades, geralmente, ele não é ocupado por moradias, ele é mais ocupado por quê? Por centros comerciais. Então, as pessoas que moravam no centro, que antigamente eram as pessoas ricas que moravam no centro, hoje não, hoje são os pobres, elas começam a ocupar outras áreas, né? Que ficam, tipo, naquele meio, né? Depois do centro. Então, temos também as áreas periféricas, que são essas áreas que estão crescendo, né, ao redor das cidades. E essas áreas periféricas, elas crescem tanto, irregularmente ou indiscriminadamente, às vezes nem regularmente, que elas começam a tocar outras áreas de outras cidades. Então, começa a acontecer um processo de conurbação, que é uma coisa também muito comum nas cidades do Brasil. Conurbação é quando uma malha urbana de uma determinada cidade, ela começa a encostar em outra malha urbana de outra determinada cidade. E aí o que acontece? Acaba se misturando os limites e ninguém sabe mais onde começa uma
e onde termina a outra. Então, esse é o processo de conurbação. Passando agora para o conteúdo de rede urbana aqui no Brasil, a gente pode definir que no Brasil nós temos várias redes urbanas. E o que seria a rede urbana? É um conjunto de cidades, várias cidades, que estão interligadas, interconectadas umas com as outras, ou pelo oferecimento de serviços, fluxo de pessoas que vão estudar, trabalhar, ou então uma cidade compra produto da outra. Elas sempre estão interligadas, elas não são independentes, não é isso? Então, pessoal, isso que é rede urbana, um conjunto de cidades que estão interligadas umas com as outras. Dentro dessa rede urbana, a cidade pode adquirir uma função, certo? Dependendo do serviço que ela oferece, da característica mais forte dela, ela tem uma função. Então, a cidade pode ter uma função religiosa, como Juazeiro do Norte. Pode ter uma função industrial, como Suape. Ou religiosa, eu falei, histórica, como Ouro Preto, né? Ou, deixa eu ver, uma função turística, como Natal, aqui no Nordeste. Então, cada cidade dentro da rede, ela tem a sua função. Mas e aquelas cidades que podem adquirir várias funções? Por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é industrial, São Paulo é turística, São Paulo tem parte histórica e é uma cidade que tem muita influência no Brasil e na sua região de entorno, principalmente. Então, São Paulo, quando a gente vê São Paulo, uma cidade que tem muitas funções, é uma cidade que exerce muita influência no território do Brasil todo e também no Sudeste, sua região de entorno. Então, a gente diz que São Paulo, ela é uma metrópole. Então, o que é metrópole? Não é só uma grande cidade, não. É uma cidade que ela acaba se transformando em sede da rede urbana. Então, é uma cidade que gere, tá? Aquela rede urbana que ela está inserida. Então, todas as outras cidades, elas fazem parte da região metropolitana dessa metrópole, ok? E aqui no Brasil, as redes urbanas, né, que são compostas por uma metrópole, geralmente, e uma região metropolitana, ela tem hierarquias, tá? Existem dentro dessa rede uma vila, vamos colocar aqui em ordem crescente, uma vila, uma cidade local, uma metrópole regional, uma metrópole nacional. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que nós não temos só metrópoles como São Paulo, que é uma metrópole nacional. Nós temos metrópoles, né, que também podem ser consideradas regionais e locais, tá certo? Uma regional, por exemplo, Recife. Uma local, por exemplo, João Pessoa. Então, dentro dessa rede urbana, né, dentro dessas quatro hierarquias, antes da evolução tecnológica no Brasil, eu só poderia dizer que a vila não poderia se comunicar diretamente com a metrópole nacional, mas teria que passar pela cidade local, pela regional, para depois chegar até a nacional. Após o desenvolvimento tecnológico no Brasil, dos meios de comunicação e dos de transporte também, então a vila ela passa a ter livre acesso a qualquer uma das outras da hierarquia, sem considerar, né, passar por todas até chegar aqui à última. Então, por exemplo, se eu estou aqui na vila e eu quero comprar um computador, né, eu tenho internet, eu tenho inúmeros meios de transporte rápidos que posso chegar até aqui a metrópole rapidinho, diretamente, sem considerar as outras duas aqui, passei por ela, e comprar e o produto também chegar direto à vila. Então, hoje, a nossa evolução tecnológica de comunicação e transporte fez com que essa rede urbana ela pudesse ter mais possibilidades, amplas possibilidades de interligações e de relações entre as cidades, certo? Então, pessoal, esse foi o assunto que a gente trouxe para hoje, que vocês possam aproveitar, né? Comentar, curtir, se vocês curtiram a aula, mas também se inscrever no canal para poder estar acompanhando as outras aulas que a gente vai estar postando aqui, tá certo? Beijo, tchau, tchau.